Boa noite a todos. Constando o quórum legal de vereadores e na qualidade de presidente da Câmara, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Cumprimento senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores da casa, quem está presente no plenário, quem acompanha a gente online, e sejam todos bem-vindos. Nesse momento, eu convido o nosso prefeito municipal a fazer parte da mesa. Nesse momento, solicito um minuto de silêncio em memória do falecimento do vereador Armelindo Eleodoro José Júnior de Benedito Novo, com a sua família, que se acidentou no final de semana. Um minutinho de silêncio. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam no expediente diverso. Solicito à servidora Carol que faça a leitura da ata número 96 da sessão ordinária realizada no dia 10 de abril. Ata número 96. Aos 10 dias do mês de abril, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Maicon Lee Schmidt os vereadores Gilberto Marçaneiro, Luzia de Luca Alves, Marcelo Tonetti, Marinel Tarcia Cristofolini, Mário Alexandrino, Osmildo Caetano, Roberto Carlos Bonessa e Vilmar Tonetti. Ao início, o presidente solicitou a todos um minuto de silêncio em respeito e solidariedade à tragédia ocorrida na creche Cantinho Bom Pastor, no município de Blumenau. Ato contínuo, o presidente abriu espaço na tribuna ao presidente da CDL, senhor Jairo Roberto Zanês. Ato contínuo, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, solicitando à servidora que realizasse a leitura da ata número 95 da sessão ordinária realizada no dia 3 de abril. Após lida, foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, foi realizada a leitura da mensagem número 13, que encaminha o projeto de lei número 842 procedente do Poder Executivo. Em ato contínuo, a servidora realizou a leitura da justificativa do projeto de lei número 840, de autoria do vereador Gilberto Marçaneiro. A seguir, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura da moção de apelo número 21, de autoria do vereador Marcelo Tonetti, e a leitura da indicação número 132, de autoria do vereador Maicon, e indicação número 133, de autoria do vereador Marcelo. Após lidas e discutidas, foram aprovadas por unanimidade. Passando para o item ordem do dia, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei complementar número 838. Em seguida, o presidente submeteu o projeto em primeira discussão e em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, o presidente solicitou à servidora que realizasse a leitura do projeto de lei número 836, de autoria do vereador Marcelo Tonetti. Em seguida, o presidente submeteu o projeto em primeira discussão e em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura da moção número 20, que após lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente convidou a homenageada para receber a moção e a concedeu a palavra na tribuna. Após, o presidente passou para o item explicações pessoais, tendo se pronunciado os vereadores Marcelo Tonetti, Roberto Carlos Bonessa, Osmildo Caetano, Vilmar Tonetti, Gilberto Marçaneiro e Maicon Lee Schmidt. Ao final, após recados do presidente, foi realizada a oração do Pai Nosso e o presidente concluiu agradecendo a presença de todos e invocando a proteção de Deus, declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão a ata, em votação, os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 96, por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura da moção número 22.
Moção número 22. O presidente da Câmara, vereador Maicon Lee Schmidt, autor da moção, requer que, após aprovada a presente moção em plenário, seja encaminhada à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Santa Catarina, versando sobre o seguinte: serve a presente moção para apelar por providências quanto à implantação de uma lombada, faixa elevada ou redutor de velocidade, à medida que julgarem necessária na rodovia SC 350, nas proximidades da Autoescola Avenida em nosso município. A implantação de um redutor de velocidade neste local se faz necessária com urgência para facilitar a entrada e saída de veículos da autoescola e dos demais comércios e empresas deste local, a fim de garantir a segurança e de evitar possíveis tragédias, tendo em vista a alta velocidade com que os automóveis trafegam neste local. Por essa razão, é necessário que sejam tomadas providências o quanto antes, a fim de evitar acidentes e possíveis contratempos. Certos de poder contar com vosso apoio, a Câmara Municipal de Laurentino apela e espera providências sobre o pedido acima relatado. Vereador autor Maicon Lee Schmidt, subscrita por todos os vereadores. Peço à servidora que faça a leitura da indicação 134 do vereador Maicon Schmidt. Indicação número 134. Indica que ao chefe do Poder Executivo que, através do setor competentes, seja feita uma faixa de pedestres ou que remova a lombada já existente e crie uma faixa elevada em frente à Escola Municipal Honorato Stedley. A implantação de uma faixa de pedestres ou faixa elevada neste local se faz necessário com urgência para facilitar e assegurar a entrada e saída dos alunos e profissionais da escola com segurança. Vereador autor Maicon Lee Schmidt. Cumprimentar, né, o nosso prefeito participando da sessão, nobres vereadores, vereadoras, Jean Cristofolini, secretário de administração, doutor Inácio Nardelli, pessoal, os servidores da casa, né, que acompanha a gente online também. Já fala bem certo da indicação, né, fazer uma faixa de elevada na frente das escolas, se põe isso um respeito, né. É a única escola que nós não temos hoje faixa elevada, nas creches a gente tem. Então assim, a gente se preocupa porque as crianças, alguns pais pegam os seus filhos na frente da honorata. Então daí, se tiver uma faixa elevada, a gente cria um pouco mais de respeito dos motoristas, né? E passa a ter mais segurança para nossas crianças. Na indicação eu não falei, mas não coloquei, mas só para dar uma reforçada, precisamos com urgência colocar uma placa sinalizando que é uma escola, que não tem placa na frente lá. Sei que o prefeito está aqui, eu já vejo que ele está anotando, o prefeito está sempre colaborando com os pedidos da Câmara, então a gente fica feliz aí. Coloca em única discussão. Coloco em única votação. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovada a indicação 134 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam no item ordem do dia. Solicito à servidora que faça a leitura da ementa no projeto de lei complementar 838. Projeto de lei complementar número 838. Dispõe sobre a extinção de cargos de auxiliar administrativo, criação de cargos de agente administrativo, psicólogo e assistente social. Altera anexo 1º da Lei Complementar número 1021, de 3 de abril de 2009, e dá outras providências. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei complementar 838 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura da ementa do projeto de lei 836, de autoria do vereador Marcelo Tonetti. Projeto de lei número 836. Denomina o nome do Estádio Municipal de Laurentino e dá outras providências. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levante. Por deliberação
No plenário fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 836 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura do projeto de lei 841, de autoria do vereador Gilberto Massaneiro. Projeto de lei número 841. Artigo 1º. É direito do contribuinte municipal ter acesso ao meio de pagamento digital e instantâneo Pix, bem como por meio de cartão de crédito e débito, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições em favor do município de Laurentino. Artigo 2º. No caso de pagamentos através de Pix, a administração pública deverá disponibilizar ao contribuinte o código QR Code ou link específico ou chave aleatória específica para identificação do pagamento. Artigo 3º. Os encargos e eventuais diferenças de valor cobrados por conta da utilização deste método de pagamento ficarão exclusivamente a cargo do seu contribuinte, salvo determinação diversa do Poder Público Municipal. Artigo 4º. O disposto nesta lei aplica-se inclusive aos créditos tributários anteriores à sua vigência, sendo facultado ao contribuinte efetuar o pagamento desses créditos através dos meios digitais. Artigo 5º. Esta lei poderá ser regulamentada no que couber por decreto expedido pelo Poder Executivo. Parágrafo único. A ausência de regulamentação desta lei por decreto não impede a sua aplicação pelos órgãos e entidades administrativas, pública, direta e indireta. Artigo 6º. O Poder Executivo deverá dispor dos meios adequados e necessários para garantir a publicidade do disposto nesta lei. Artigo 7º. As despesas com a execução da presente lei ocorrerão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 8º. A implantação do pagamento via Pix ocorrerá de forma gradual, conforme possibilidade administrativa. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Vereador autor Gilberto Marçaneiro. Solicito à servidora que faça a leitura dos pareceres. Aos 17 dias do mês de abril, reuniram-se as comissões, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Gilberto a favor, vice-presidente Osmildo a favor, membro Mário a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Vilmar a favor, vice-presidente Gilberto a favor, membro Osmildo a favor. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Presidente Osmildo a favor, vice-presidente Mário a favor, membro Roberto a favor. Em primeira discussão, vereador Gilberto. Quero saudar o presidente, as vereadoras, os vereadores, o prefeito Marcelo, o secretário de administração Jean Carlos Cristofolini e o doutor Inácio Nardelli, que está nos acompanhando aqui no plenário, os servidores da casa e quem nos acompanha online. Na verdade, esse projeto é uma oportunidade, né, do cidadão poder quitar seus tributos com a administração pública. Hoje, vamos dizer que o Pix é uma moda, é o cartão, ninguém mais hoje anda com dinheiro na carteira, e seria uma forma de facilitar esses pagamentos. Outro dia eu tinha um título até com a Prefeitura Municipal e tive dificuldade em fazer esse pagamento, porque eu me atrasei, pago depois, e foi passando o horário, eu tive que depois à noite, me bater para conseguir fazer esse pagamento pelo celular. O Tribunal de Contas também já aceita esse pagamento por Pix, né? Das sentenças, quando é gerada lá, o cidadão pode fazer esse pagamento por Pix. Sem falar também que já tinha consultado o setor de tributos da Prefeitura Municipal, eles falam que já tem tudo lá, tudo certinho, só que não estavam gerando QR Code nos tributos. Mas a partir do momento que a lei possa entrar em vigor, eles possam gerar esse QR Code para facilitar o pagamento. E é uma forma, como falei, muito mais fácil, né, de fazer os pagamentos de tributos do município. Serei isso, presidente. Ok, vereador. Vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite, prefeito, né, que nos acompanha hoje. Boa noite quem nos assiste, quem acompanha na plateia e que nos assiste online, né. Ô, Gilberto, tem algumas dúvidas sobre esse projeto, porque assim, o Pix ele facilita algumas coisas e dificulta as outras. Por exemplo, quem vai conferir na prefeitura, o imposto está atrasado, por exemplo, um dia ou dois, entendeu? Eles vão pagar, vão fazer por Pix, quem vai repassar se está pago ou não, entendeu? Você vai ter que ter uma equipe
bem especialista nisso para fazer. Porque assim, eu tenho na loja também o que acontece. O cara vai lá, faz a parcela, tu paguei. Beleza, mas pagou sem juro, pagou sem o acréscimo, pagou sem nada. E daí fica aquela discussão. Então nós temos que criar algumas regras para não abrir um precedente muito grande para a prefeitura daqui a pouco. Porque assim, o projeto é bom, tem que ser modernizado, mas tem que cuidar para nós não colocar alguma coisa que dificulte mais ainda a prefeitura. Porque eu não vejo hoje como conferir isso tudo. Entendeu? Porque quando paga um título, o título é dado baixa. Se não pagou na hora certa, ele não dá baixa. No Pix ele acaba ficando às vezes em aberto alguma coisa. Vereador. Vereador Roberto, é a mesma forma. Se o título não for quitado, vai ficar em aberto. É a mesma coisa. Se tu pagar atrasado, vai ter o juro, tudo a mesma coisa, é tudo igual. Alguém vai ter que conferir esse pagamento no outro dia. Isso, com certeza, vai acontecer como eles fazem com qualquer tributo hoje na prefeitura, na administração, né? No sistema, no setor de tributos. Todo dia eles conferem esses pagamentos, até porque, como eu te falei antes, né, eu tinha um tributo que estava atrasado e fiz a quitação, no outro dia eu já pedi, não, já aparecia negativa, já estava certinho. Todos os dias eles conferem essa situação também. A minha dúvida minha dúvida é só nós deixar bem informado para a população, que talvez seria pagar até no dia, né, para não deixar essa brecha, porque senão vai dar uma confusão nessa prefeitura, que já brigam com o título na mão, tu imagina se não tiver bem certo. Vereador Doca. Cumprimentar o presidente, cumprimentar os novos vereadores que nos assistem no plenário da casa, o prefeito municipal que está aqui. Eu acho que essa lei ela veio a calhar, porque todo mundo tem que estar na informática, né? Eu já venho falando disso há tempo, que a rede social tomou conta e nós não podemos dizer que não é rede social. Tu fala com o advogado, tu não precisa ir lá no escritório dele, tu passa os documentos por ele por WhatsApp, é tudo assim hoje, e a prefeitura não pode ser diferente, né? E a lei ela é muito clara, né? Que o executivo vai fazer o decreto para regulamentar a lei. Então lá quem vai fazer o decreto, como ela vai funcionar, é os advogados da prefeitura, é o pessoal que trabalha lá, nos tributos que vão fazer a regulamentação da lei e como ela vai ser feita. Né? Por exemplo, ontem à noite eu estava em casa, sentado lá no sofá, disse, vou pagar meu IPTU, que vencia hoje. Claro, paguei, porque lá na conta, né, hoje paguei. Hoje na prefeitura deve ter saído por exemplo, até hoje estava em aberto, né? Mas hoje agora à tarde eu já conferi, já não tem mais nada, já não tem mais débito na prefeitura, né? Então eu paguei a noite de casa lá no código de barra, né? Então assim vai acontecer com o Pix também. Obrigado, presidente. Ok. Assim, vereadora, a minha dúvida é o seguinte, o senhor pagou hoje, beleza, fechou. E se eu pagar amanhã por Pix, vou botar o mesmo valor, vai ficar alguma coisa em aberto. Daí não ganha mais o desconto. Esse vai ser o problema. Então nós temos que travar alguma coisa para não deixar essa dúvida da população, que vai dar uma confusão, vocês sabem o que vai dar. A pessoa vai fazer um dia depois, mas eu fiz, e mandei o Pix. É a confusão que está dando na minha loja, mesma coisa. Ele compra no crediário, eu faço lá as prestações, eu tiro a nota fiscal, daqui a pouco ele me faz o pagamento no Pix. Eu não tenho hoje uma ferramenta que eu possa informar para a fiscalização que ele me pagou no Pix aquela prestação. Está ficando tudo em aberto. Daqui a pouco eu disse, a fiscalização vai vir ali, vai ser um caos. Porque quando ele pagava a prestação, tu ia lá e dava baixo pela prestação certinho. Agora ele vem lá e me paga no Pix. Aí ferrou tudo. Então, é muito bonito, é fácil, mas ela é complicada. Eu vivo isso dia a dia lá. Não é fácil. Ok, vereador, o prefeito quer dar uma palavrinha. Obrigado, presidente. Só para ilustrar, vereador Roberto, o que o vereador Beto sugere é que a gente tenha, além do código de barras, que você paga pelo leitor do teu celular ou pelo leitor do caixa eletrônico, né, que você faça por Pix. Porém, através do Pix, cria-se um QR Code e quando a pessoa for pagar por Pix em casa, esse QR Code vai identificar se o tributo ainda tem o desconto ou não. Se ele tiver o desconto, ele vai dar o desconto na hora da autenticação, e se não tiver, ele vai gerar sem o desconto. Então, a ferramenta é a mesma do código de barras. Obrigado, prefeito. Agora tirou a minha dúvida, essa era a dúvida. Eu vejo
só para dar um ganchinho, que a gente tem que correr atrás para sempre fazer, para facilitar e melhorar a vida do nosso cidadão laurentinense. Então eu vejo que é um projeto de lei muito bom, muito consistente, né, que vai funcionar as coisas, vai facilitar, que a vida da gente é todo mundo numa correria. Então assim, se tu vem ali, tu já escaneia, já paga no Pix, já fica fora, já está resolvido um problema a menos do dia a dia nosso, né? Mais alguém quer discutir? Em primeira votação, conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 841 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura do projeto de lei número 842, procedente do Poder Executivo. Projeto de Lei número 842. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder no dia 1º de maio de 2023, por ocasião da celebração do Dia do Trabalhador, um filé assado para cada servidor público municipal, totalizando um gasto de até R$16 mil. Parágrafo único. Como servidor público municipal, considera-se os efetivos, contratados por prazo determinados, ocupantes do cargo comissionado, inclusive do Poder Legislativo. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Marcelo Tadeu Rocha. Solicito à servidora que faça a leitura dos pareceres. Aos 17 dias do mês de abril, reuniram-se os membros das comissões, verificando-se a seguinte votação. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Gilberto a favor, vice-presidente Osmildo a favor, membro Mário a favor. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Vilmar a favor, vice-presidente Gilberto a favor, membro Osmildo a favor. Em primeira discussão, o projeto. Só vou dar uma... Eu vejo que isso é uma forma do Executivo, uma forma de incentivar e agradecer, né, os nossos servidores públicos. Então falar bem o português é um agrado para os nossos servidores públicos, né? Em primeira votação, conforme previsto no regimento interno da Casa, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei 842 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura do projeto de lei de resolução número 135. Projeto de resolução número 135. Dispõe sobre antecipação do horário da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2023 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, apresenta ao plenário a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica antecipado o horário da sessão ordinária do dia 24 de abril de 2023 para as 8h30, no plenário da Câmara Municipal. Artigo 2º. O motivo pelo qual se dá a referida antecipação do horário é em virtude da viagem dos vereadores para a 22ª Marcha dos Legislativos Municipais, de 25 a 28 de abril de 2023, em Brasília. A delegação sairá do município no dia 24, às 13 horas. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Em única discussão. Em única votação. Conforme previsto no regimento interno, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham-se sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovada a resolução 135 por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Solicito à servidora que faça a leitura da ementa e da moção de apoio número 21, de autoria do vereador Marcelo Tonetti. Moção de apoio número 21. Serve a presente moção para apoiar a aprovação com celeridade pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina o PL número 100 de 2023, de autoria da deputada Ana Caroline Campagnolo, que institui o Programa Estadual de Vigilância e Monitoramento da Rede Estadual de Ensino. O autor com a palavra.
Boa noite, presidente, prefeito, vereadoras, vereadores, quem nos acompanha no plenário, secretário Jean, o advogado Inácio, servidores da casa, quem nos acompanha online. Bom, ali já está falando, né, que é um projeto já que a deputada está encabeçando lá e foi pedido para as câmaras de vereadores fazer uma moção de apoio, então pediram para mim, eu fiz e conto com a ajuda de vocês para a gente enviar isso para o Estado o quanto antes. Obrigado. Ainda em discussão? Em única votação. Conforme previsto no regimento interno, a votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levante. Por deliberação do plenário, fica aprovado a moção de apoio número 21. Passo a seguir para o item explicações pessoais. Os vereadores que queiram usar a tribuna, por gentileza, façam a sua inscrição. Vereador Marcelo. Não, presidente. Vereadora Marinel. Não. Vereador Roberto. Não, presidente. Vereador Osmildo. Sim. Vereadora Luzia. Não. Vereador Mário. Não. Vereador Vilmar. Não. Vereador Gilberto. Sim. Vereador Osmildo, por gentileza. Aqui no cantinho de trás. Valeu. Cumprimentando o presidente mais uma vez, as vereadoras, nossos nobres vereadores, o prefeito, que nos assiste aqui no plenário da Câmara e quem nos assiste online. Não poderia hoje deixar só de usar um pouquinho essa tribuna, né, para agradecer os 6 times e parabenizar o Rodrigo Sense, o diretor de esporte, pelo campeonato de futebol de campo, a Massicred pelo patrocínio, Cicobi, né, pelo patrocínio que fizeram também do esporte, né, e a taça em nome dos meus 2 sobrinhos, né, o Fraudemir e o Atenir Caetano, que nos deixaram, né, e por nossa honra a taça subiu a Serra Tomil, né, quer dizer, foi um jogo muito disputado, um jogo muito bonito. Diz que de manhã também foi, Roberto, vocês ficaram em 3º lugar, eu não tive oportunidade, porque eu tive um compromissinho às 10 horas, não pude lá ver, mas foi até 1h da tarde, né? Mas de tarde a gente fez um esforço para ir lá. Fiquei assim com 2 corações, a família estava de um lado e o genro estava do outro, daí tu fica meio, né? Mas infelizmente alguém tem que ganhar e alguém tem que perder, né? Mas a taça subiu, ficou em boas mãos, né? Parabenizar o time da Farmácia Santo Antônio, né? Que foi um jogo bonito, jogado na bola, né? Foi assim um empate de 1-1, que no campo assim foi um jogo disputado que a gente não sabia qual que seria o ganhador. Mas o pênalti daí já, quem foi mais competente levou a taça, né? Então não podia deixar de parabenizar a equipe do Tomil, né? E justo ontem o Fraudemir completava 47 anos de idade. O Atenir, né? 47 anos justo ontem. Então ficou tudo junto, né? Com a família, né? A família estava lá, todo mundo bastante da família lá. A gente ficou até emocionado, porque não é todo dia que a gente pode fazer uma homenagem a pessoas que gostavam do esporte e deixar nós cedo. Então, só estou usando a tribuna dessa casa hoje para agradecer a família, agradecer a administração por ter colocado o nome dos 2 irmãos na taça, e agradecer a Massicred Cicobi pelo o patrocínio e o Rodrigo pela organização. A gente sabe que não é fácil organizar futebol amador, né? Porque tem bastante gente assim que sempre o cara puxa brasa para sardinha, né? Mas foi bom desde o começo ao fim, sempre dá algumas coisinhas, mas faz parte do futebol, fica lá dentro do campo, saiu fora, todo mundo vai tomar uma cerveja, todo mundo é amigo, né? E a coisa continua. Então, desejar a vocês, cada um de vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de nós, que pudemos fazer uma semana de muitas bênçãos na vida de nós. Muito obrigado, boa noite. Ok, vereador Doca, vereador Gilberto. Novamente também saudar o presidente, as vereadoras, os vereadores, o prefeito Marcelo,
o secretário de administração, Jean, o doutor Inácio, que há muito tempo trabalhou nessa casa também, né, Inácio? Os servidores da casa e quem nos acompanha online. Também só vim aqui falar do campeonato, como a gente gosta do futebol, a gente sempre está apoiando, ajudei o Rodrigo em algumas decisões ali. Foi um sucesso o campeonato, né? As 6 equipes desde o começo, mas em especial aí, né? O time do Juventus, que jogou contra o Reumatismo, que na verdade era para ser o contrário, né? Os nomes das equipes, mas o Juventus foi mais e conseguiu a vitória nos pênaltis também. E o time da Serra Tumil, né? Eu vejo, assim, talvez a gente possa ser mal interpretado, mas a equipe da Serra Tumil, desde o começo, se empenhou e veio para ganhar esse campeonato. Não podemos dizer que, não podemos tirar méritos deles, eles mereciam esse campeonato. Alguns até ficavam, as más línguas falam que era porque eles tinham os homenageados, mas não. A equipe veio, foi uma forte equipe e eu, desde o começo, sempre acreditava que eram favoritos ao título. Também, né, o Atlético Santo Antônio, fizeram uma ótima partida, até por ser uma final, sempre é para dar uma rivalidade, uma pegadinha um pouquinho, mas não, foi tranquilo, o juiz também soube controlar o jogo e foi um sucesso o campeonato municipal. Parabenizar o Rodrigo, a Secretaria da Educação, pelo empenho também. Só um detalhezinho faltou nessa grande final do Campeonato Municipal 2023, até cobrei do Rodrigo na hora lá, um microfone e uma caixinha de som, porque tinha muita gente ontem no estádio municipal, tá? E faltou para ele passar a mensagem dele, até do nosso patrocinador, acho que é a Maxicred, a Cicobi Maxicred, né? Sempre apoia, então assim, é uma hora da gente poder dar essa homenagem também aos nossos patrocinadores quando apoia, né, o esporte amador. Seria isso, desejar a todos uma ótima semana. Ok, vereador, passo os trabalhos ao vice-presidente Osmildo para que eu possa usar a tribuna. Vereador Michael. Saudar o vice-presidente Doca, que está conduzindo os trabalhos, nosso prefeito acompanhando a sessão também, vereadores, vereadoras, servidores, doutor Inácio, Jean Cristofolini, secretário de administração. Prefeito, primeiro eu vou parabenizar pelo calcário que está vindo para os nossos agricultores. Fiquei muito feliz hoje de ver o pessoal da Botuverá trazendo calcário e descarregando lá dentro no pavilhão do queijo. Isso motiva a administração municipal a atender os nossos abençoados agricultores, né? Falar um pouquinho da UCAV, que foi a UCAV a gente teve na Agrovale final de semana, de grande valia, sobre o Tribunal de Contas, passou sobre as informações da nova lei da licitação. Então assim, teve o prazo, mas vai ter que ser implantado esse ano. Não podemos dormir no ponto, que senão o mês passa muito rápido. Falar um pouquinho, prefeito, sobre os pontos de ônibus, que já faz quase 3 anos que eu estou vereador e a gente veio cobrando no primeiro mês de mandato e está indo para metade do 3º ano, né? Nem vou criticar muito, mas eu só estou cobrando porque a gente é cobrado na rua. Luiz de Quiroles, final de semana deu um banhadinho, foi resolvido, certo? Aconteceu uma bomba d'água hoje, final da tarde, prefeito. Mas se tivesse, eu vou falar assim, ó, o abençoado do servidor que eu falei semana passada, que ele estava com a patrola lá, eu disse, cara, faz a valetinha para a água sair para o lado, não estragava como estragou hoje. A gente ajuda a querer ajudar a administração a administrar, mas é difícil. Eu gosto de vir aqui na tribuna e falar a verdade. Parabenizo. Quando eu precisar puxar a orelha, eu venho aqui e puxo. Vai lá ver a entrada da Luiz de Quiroles. Se tivesse feito o valinho que eu pedi para fazer, eu vou fazer. Eu não posso fazer aqui, vereador, mas eu vou fazer mais para cima. Faça onde que era para fazer. Era fazer. A água veio de cima para baixo, veio, o loteamento está com as bocas de lobo entupida, vem aqui embaixo, vai lá ver a entrada da Luiz de Quiroles, gente. Adianta a administração puxar macadame de Ibirama, ter despesa com macadame, patrola, Secretaria de Obras, eu sei que é deficiente, a gente sabe disso, mas assim, eu fico revoltado, me desculpa, mas eu fico revoltado
porque a gente está ali para ajudar a administração e não está sendo, eu não estou sendo ouvido, tá? A gente passa ali todo dia, a gente sabe onde é que tem os problemas. Você me desculpa o desabafo, mas, cara, não admito a gente falar onde é que é para fazer uma valeta que eu sei que eu passo 20 vezes por dia naquele lugar. 20 vezes. Aqui, falei. O que aconteceu? Não fizeram, tá lá a cagada para resolver agora. O que adianta o município tá comprando macadame, buscando o areião em Birama, que é uma maravilha o nosso areião, não posso falar nada disso, e acontecer isso é triste. Tá? É muito triste. Eu sei que o prefeito não tem culpa, não estou culpando o prefeito, eu sei que eu mando mensagem para ele me corresponde, nosso vice-prefeito é a mesma situação, mas tem uns servidores que merecem ser puxados na orelha, me desculpa, tá? Eu espero que comece a servir de alerta, por favor. Para cima da empresa do Ney, desbarrancou na serra, está correndo água no meio da estrada, gente. O que aconteceu? Desbarrancou. É tão fácil, vai lá com a retro, limpa a valeta, vem embora, a água vai saindo pela valeta, não atravessa a estrada. Não estraga a estrada. Eu vejo que tem alguma coisa de errado que não está funcionando. Algo não está certo, prefeito. Me desculpa o desabafo, mas eu não consigo, porque a gente é cobrado da população e a população tem hora que está certa. Tem que cobrar da gente. E eu sempre falo, eu sou o vereador, eu sou os olhos do povo. Me desculpa, mas essa é a minha realidade. Boa noite a todos, sejam todos... Que Deus abençoe a volta para suas casas, que de São Pedro feche um pouquinho a torneira, porque a gente estava escutando a sessão aí, estava chovendo meio forte, e é perigoso, o rio está ficando meio barrigudinho. Então, São Pedro, dá uma atenção aí para não chover muito. Obrigado, boa noite a todos. Devolvo o trabalho, presidente Michael. Obrigado, vereador Doca. Prefeito, quer fazer o uso da tribuna? Sinta-se à vontade. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, secretário Jean, funcionários da casa, Adilson, doutor Inácio. Presidente, a indignação do senhor é a nossa indignação também. Então, eu quero que cada vez que o prefeito estiver aqui ou não, as coisas têm que ser ditas, né? A Luíde Quiroli, o senhor tinha me falado já, infelizmente não aconteceu. O prefeito tem culpa, sim, eu tenho culpa, porque a gente tem que estar cobrando dos funcionários, a gente cobra, às vezes sai um pouco do nosso controle, né? Essa situação ali na subida da serra, depois do Furnas, eu vi isso no sábado, quando eu desci, né? O pessoal foi hoje lá, mas estava muito molhado, estava programado para amanhã cedo. O que aconteceu? Desceu uma barreira e a água começou a cortar a estrada, né? Então está na programação para fazer. Quero parabenizar então aqui o Rodrigo pela organização do campeonato municipal, a Cicobi Max Cred, Secretaria de Educação. Foi um grande campeonato, né? Os 6 times jogaram de corpo, alma e coração. O primeiro colocado, Serra Tumil. Então a gente parabeniza aqui. Parece que deu tudo certo, né? Serra Tumil foi campeão. Homenagear nosso amigo e saudoso Fraudemir e Altenir Caetano. E justamente, né, Doca? No dia do aniversário do Fraudemir, ele recebe esse presente. Do Altenir. Aí recebe esse presente, né? Então a gente fica feliz por poder estar participando. Falar um pouquinho de que na quarta-feira a gente esteve em Rio do Oeste, na sessão da Câmara de Vereadores, e um assunto muito pertinente, que foi a invasão da tribo indígena na Gruta do Tigre, né? Então o prefeito esteve lá porque é um problema de todos nós. A gruta é um patrimônio do município de Rio do Oeste, né? Mas é um patrimônio religioso, onde eu pude presenciar naquele dia lá a comunidade revoltada com a situação, a comunidade relatando de que ia na gruta agradecer, ia na gruta pedir, rezar, aquele restaurante que atendia não só Rio do Oeste, Laurentino, mas todo o Alto Vale, Santa Catarina e por que não dizer o Brasil, porque é um ponto turístico religioso, né? Teve uma agressão ao filho de um vereador,
ele estava tão somente, queria adentrar a Gruta do Tigre, né? E não foi deixado e ainda assim foi espancado, então teve um boletim de ocorrência, teve um exame de corpo de delito, e a gente foi lá para dizer que a justiça tem que usar celeridade, porque alguma coisa de pior pode acontecer, né? Então, foi uma reunião de desabafo da comunidade revoltada com o que aconteceu, porque os índios ganharam a liminar, né, doutor Inácio, para ficar até sair o resultado final. Eles não podiam jamais trancar aquele terreno, e eles colocaram uma corrente, ninguém podia entrar. Então a comunidade rioestense precisa ser ouvida, a comunidade rioestense precisa retomar aquele espaço que é dela. Então, se os índios têm ou tinham lá os restos de seus antepassados, que busquem, que levem, mas aquele terreno, ele é do município de Rio do Oeste. Até a Constituinte de 88, foi feita a demarcação de terras indígenas, para dizer, desse território para dentro é terra indígena e para fora não. Para cada um respeitar. Então, não é invasão, o nosso país não tolera invasão. Então eu fui lá para dar o nosso repúdio como vizinho de Rio do Oeste, né? E dizer que a gente está aqui sendo solidário com a comunidade rioestense. Dizer que amanhã estarei indo a Florianópolis numa audiência às 14 horas com o secretário de Infraestrutura. Tem 2 pedidos que estão lá há bastante tempo, que é o trevo alemão do Ribeirão Basílio e as lombadas Maicon de acesso à rua Luiz de Quiroli, porque a gente tem que fazer isso com bastante urgência, vereadores, né? E é o Estado que vai liberar, então marcado com o secretário Gerry Comper, e também uma marginal de acesso para quem sai da Luiz de Quiroli. Então estou levando o projeto que a nossa engenharia fez, o Antônio Oliveira fez, para quem sai da Luiz de Quiroli não mais entrar na pista contrária, e sim ele seguir numa marginal até próximo ao ginásio de esportes e ali fazer o contorno, né, com uma lombada antes do ginásio e uma depois da rua Luiz Vale, né, para que ali tenha mais segurança. Tenho certeza que o nosso pleito será ouvido pelo então deputado Gerry Comper. A lei de licitação que vocês falaram, que é o comentário e é o que todos precisam se adequar, era para ser até 31 de março, prorrogaram, mas isso não vai deixar a gente tranquilo ou relaxado, porque precisa ser feito, e hoje, né, secretário Jean, o prefeito assinou o decreto, então a partir da assinatura do contrato de hoje, do decreto de hoje, nós estamos aptos já a trabalhar pela lei nova de licitações. Então vamos trabalhar, porque ela facilita, ao mesmo tempo ela regulamenta muitas coisas de que essa lei de licitação antiga não regulamentava mais. Parabenizar vocês, então, pela aprovação, dia 1º de maio, né, para a gente poder prestigiar os nossos servidores, assim como faz cada empresa com o seu servidor, com o seu funcionário, né, a gente dá um filé. Então, obrigado por vocês entenderem isso. Convidá-los também a participar, vai ter uma gincana, que a Câmara de Vereadores fizesse o grupo aqui, vai ser muito bacana, a gente quer interação, acho que isso que é importante, né? Vamos participar, vai ser muito legal. Esqueci aqui de falar, parabenizar também a Alternativa FM pela transmissão do campeonato, afinal ontem eu recebi diversos elogios pelos comentários e pela filmagem, né? Foi uma coisa de profissionais, então parabéns, diretor Alcides, parabéns aos funcionários da Alternativa FM. Nós temos prata da casa que fazem excelentes trabalhos aqui também. Ponto de ônibus. Gente, eu fico até com vergonha, né? Se vocês entrarem na minha sala, eu tenho um quadro de 5x2 e está todo escrito com projetos que a gente quer fazer, com obras que não saíram do papel. E o ponto de ônibus, se vocês forem lá agora, eu dou a chave aqui, está lá em vermelho, né? Atenção, já passou do prazo, mas dia 25 agora, vereador Marco, a licitação de mão de obra sai início de maio. A gente vai iniciar mapeado 7 ou 8 pontos de ônibus que tem aqui na cidade.
Só um pouquinho, prefeito. E isso é uma grande valia, fazer rápido, porque agora vem o inverno, as crianças vão ficar na beira da estrada, na serração de manhã. Tem lugares que o ônibus passa mais cedo. Quanto antes agilizar, melhor, né? Obrigado. Já passou do prazo, na verdade, a gente entende, já passou do prazo, já deu, não se fala mais em ponto de ônibus, tem que executar. E no mais, desejar a vocês que vão na marcha dos vereadores, vereadora Luzia, vereadora Marinel e vereadores, aproveitem, é muito importante. Eu tive a oportunidade de ir agora na marcha de prefeitos a Brasília, a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, né? Assuntos pertinentes, estão lá brigando pelos municípios, né? Porque às vezes lá em cima se faz leis, mas não se pensam aqui nos pequenos municípios, né? Então é importante, vocês também vão lá buscar conhecimentos, vão lá discutir e brigar por cada município que está aqui na ponta dos 295 municípios aqui de Santa Catarina e mais de 5 municípios do Brasil. Obrigado, boa viagem, presidente, obrigado e um forte abraço a todos e que tenhamos uma excelente semana. Ok, prefeito, quando quiser aparecer, pode aparecer, essa casa está sempre à disposição. É um recadozinho do presidente, né? Só para o pessoal não esquecer que na segunda-feira a gente tem a sessão na segunda de manhã, às 8h30 da manhã. São todos convidados, quem quiser participar. Nesse momento, vou fazer a oração do Pai Nosso e agradecer, pedindo que Deus conforte os corações do vereador de Benedito Novo, a família deles, né? Porque foi uma tragédia. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite a todos, um bom retorno para suas casas.